O maior medo do ser humano não é de fracassar. Esqueçam isso, o seu medo não é de fracassar. O seu medo é de se tornar tão grande quanto você veio ao mundo para ser. Só que tem uma curiosidade. Quando você está no meio do caminho, você consegue ver o que está para baixo. Não necessariamente você está vendo o que está lá em cima. Tá, e aí, Lídia? O que você quer dizer com isso? Quando você está ali no meio do caminho, você olha para cima, dependendo do ponto que você tá, não dá para ver o topo. Não dá. Eu já escalei um vulcão. Eu passei o meu aniversário no deserto do Atacama, ano retrasado, 2019. E aí, foi uma viagem incrível. E uma das coisas que eu fiz lá foi escalar um vulcão. E a gente escalou o vulcão e tem neve. E tem aquela questão da altitude. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de escalar algum lugar muito alto. E a gente foi com um guia, né? O guia foi com a gente até certo ponto de caminhonete 4x4. E depois a gente foi. Esse vulcão é um vulcão que hoje ele não está em atividade. E aí nós fomos andando por várias horas, caminhando acima até chegar lá no topo do vulcão. E eu subi esse vulcão e eu passei mal no meio do caminho. E eu desfaleci, praticamente desfaleci. Eu tive que sentar, comer, porque o ar começa a ficar muito rarefeito e as nossas células precisam de oxigênio para que a gente consiga ter a circulação de sangue e a gente consiga ficar animado, né? Esse estado que ficamos aí de alerta depende de uma boa oxigenação. Quando o ar começa a ficar muito rarefeito, a gente começa a perder isso. E das 4 pessoas que estavam além do guia, que estava eu, meu noivo e mais um casal de amigos nossos, só eu passei mal. E eu sou uma pessoa muito saudável, mas para mim ali foi muito sensível, a diminuição para mim ali do ar, do oxigênio foi muito sensível. Mas eu continuei. E uma curiosidade, eu subi esse vulcão rezando o rosário. Eu sou consagrada a Nossa Senhora. Então, eu subi com o terço na mão e eu fui rezando o rosário. E mesmo nesse momento onde eu passei mal, uma das coisas também que me fez não querer parar de continuar, primeiro que eu não pararia no meio do caminho de nada que eu me proponho a fazer. Então, ali naquela jornada eu estava, ali eu iria continuar. E aí eu continuei a minha jornada ali, melhorei, eles sentaram, me esperaram um pouco e eu continuei. E nessa hora que eu passei mal, ainda não dava para ver o topo. Ainda estava muito longe. Então, assim, para quem já teve a oportunidade de escalar de verdade algum lugar, quando nós estamos no meio da jornada, não dá para ver o topo, não dá para ver. Lídia, então, o que faz uma pessoa continuar até chegar no topo? E se ela passa mal igual você passou mal? O que faz uma pessoa continuar é porque ela tem a fé, a esperança do que ela ainda não está vendo, mas que ela acredita que ela vai encontrar lá. Faz sentido isso para você? Você ainda não está vendo, mas você só vai conseguir caminhar para você conseguir ir subindo na jornada do seu autoconhecimento, do seu crescimento pessoal, profissional, relacional, espiritual. Se você tiver fé, e quando eu falo de fé, por mais que eu tenha acabado de compartilhar com vocês aqui da minha consagração à Nossa Senhora, eu não estou falando de religião. Quando eu falo de fé e de esperança aqui, é num sentido mais amplo do que o da religião. Porque cada pessoa tem dentro de si sonhos, objetivos. Lídia, tem gente que não tem. Exato, tem pessoa que está tão disfuncional na consciência que ela nem para pensar em quais sonhos ela tem. Mas você tem. Inclusive, o que adoece você, o que adoece as pessoas emocionalmente, é exatamente esse não viver para realizar os sonhos é o que te adoece. Quando você vive uma vida ordinária, isso vai te adoecer. Porque dentro de você tem sonhos. Se você mata esses sonhos, porque você se mantém lá na planície e não começa a subir essa sua jornada, você vai adoecer. Você não está aqui para viver uma vida ordinária. Nem eu. Lídia, quando você fala isso, o que você quer dizer? Eu quero dizer que tudo o que em algum momento foi colocado para você no seu coração, na sua mente, como algo possível, se um dia você se imaginou realizando alguma coisa, é porque você pode realizar. Não estou dizendo que vai ser fácil, que vai ser do dia para a noite, que você não vai precisar passar por muita transformação e aprendizado, mas se você pôde conceber você fazendo tal coisa, quer dizer, e alguém já tenha feito, tá? Agora, você ficou, eu me imaginei voando sem um avião, aí não, aí você já está viajando mesmo na maionese, isso ainda ninguém fez, tá? De verdade, não. Já fizeram naquelas câmaras que sopram o ar para cima e a pessoa voa, mas sem isso, não.
Então, se você em algum momento se imaginou voando, contente-se com essas câmaras aí que existem e que você pode ir lá apagar e voar um pouquinho, tá bom? Com uma roupa própria que eles te colocam lá. Mas se não foi isso, se foi algo que você sabe que alguém já fez, talvez uma profissão que você gostaria de ter, mas que não é a profissão que você tem ainda. Talvez é uma casa diferente da casa que você mora. Talvez é um carro diferente do carro que você tem, ou talvez é um carro que você ainda nem tem. Você não tem carro, mas você gostaria de ter. Talvez é aprender um idioma que você ainda não aprendeu, mas você gostaria de aprender. Talvez é ter um casamento feliz, um casamento em que você e a pessoa com quem você está junto desfrutam de uma família, de um lar feliz, de um lar harmonioso, de um lar que tenha paz. Eu tô aqui para te dizer que se você, em algum momento, concebeu isso no seu coração e na sua mente, isso é possível. Mas, Lídia, a minha realidade hoje me fala que não é possível. Porque tem tanta coisa ruim acontecendo ao meu redor, tem tanta coisa dizendo que não vai dar, que é muito distante para mim. Talvez o que você quer tenha a ver com conforto financeiro, mas você está numa vida ainda cheia de dívidas e não sabe gerir o seu dinheiro. Talvez o que você quer tenha a ver com um relacionamento onde você e a pessoa com quem você está se relacionando precisem curar as emoções, precisem modificar a mente e os comportamentos, mas hoje isso está tão diferente, está tão distoante do que vocês precisavam ter para viver um relacionamento saudável que parece impossível, Mas eu tô te dizendo, você conhece pessoas que já conquistaram o que você deseja conquistar? Você consegue imaginar você conquistando essas coisas? Eu não estou dizendo que precisa imaginar e que tem que parecer fácil. Se você conseguiu conceber dentro do seu coração, se você conseguiu dentro da sua mente, não importa se é num nível em que você acha que está distante, que é difícil. O que importa é porque isso é possível. Se alguém já realizou, você também pode realizar. Se alguém pôde, você também pode. A questão é, Lídia, mas parece muito distante. É porque você vai precisar sair da consciência disfuncional para algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo de consciência disfuncional grave, tá? Uma pessoa que tem um transtorno de imagem corporal, em que ela se vê muito diferente do tamanho real dela. Ela se vê mais gordo quando ela, na verdade, é mais magra. Isso é uma consciência disfuncional. Ela realmente acredita que ela está acima do peso, quando ela não está, tá? Isso acontece nos transtornos alimentares, por exemplo. Uma pessoa com anorexia, ela realmente vê como se ela tivesse gordura para perder e ela não tem. É uma distorção, tá? Outra coisa, quando você vê, por exemplo, uma pessoa, vocês já viram na rua, lá em Ubá, eu via constantemente, aqui na Paulista, também que eu moro perto da Avenida Paulista, pessoas que têm a consciência disfuncional e ficam falando sozinhas na rua. E grita, e tá conversando e xingando sozinha, e tá ali conversando sozinha. Consciência disfuncional, mas aí eu tô mostrando para vocês exemplos extremos. Vamos agora para exemplos não tão extremos. Vamos para exemplos reais, que acontecem com pessoas que estão aí por toda parte. Vamos falar de pessoas que estão por aí na sua casa, pessoas que estão aí na sua cama, pessoas que estão aí que andam com você o dia todo, para cima e para baixo. Você abre o olho, tá com você, você fecha o olho, tá com você. Vamos falar de você, vamos falar de mim. Vamos falar de coisas que pode acontecer com qualquer pessoa, não precisa ser tão extremo, tá? Talvez você, hoje, por mais que você tenha provas concretas de que você tem sim a possibilidade de ir além de onde você já foi, você ainda assim, dentro da sua mente, no seu pensamento, no seu diálogo interno, você duvida ainda de você. Você ainda pensa, mas será que isso vai dar certo? Não tem prova nenhuma de que vai dar errado, mas você fica duvidando. Mas será que isso vai dar certo? Será que isso é para mim mesmo? Será que eu devo fazer isso? Aí tem aquele emprego horroroso que você tá nele há um tempão, não aguenta mais. E aí você já pensou em várias coisas para você fazer diferente desse emprego. E aí o que acontece? Ah, não, mas será que vai dar certo? Nossa Senhora, mas todo mês tem lá, né? Dá quinto dia útil, cai esse dinheiro lá na minha conta. E se não der certo? E se eu sair desse emprego? E aí, como é que vai ser? Mas lá no seu coração, você já tem lá... Eu já atendi uma vez uma pessoa, o sonho dela era empreender com o próprio salão, e até então ela só tinha trabalhado no salão de outras pessoas. E uma das coisas que ela foi se trabalhar em psicoterapia era para que ela pudesse ressignificar aquilo que para ela trazia muito medo, muita insegurança, e impedia ela de concretizar esse sonho.
E eu já tive a oportunidade de trabalhar com tantas pessoas que fizeram a transição de carreira, pessoas que vieram, que queriam deixar de ser CLT para empreender, ou pessoas que queriam ir de uma carreira para uma outra carreira completamente diferente. E aí, o que acontece? É maravilhoso ver uma pessoa transformando a mentalidade, transformando as emoções, para que ela consiga, de fato, colocar em prática aquilo que ela tinha o desejo no coração, mas que ela se consumia no medo e postergava dia após dia. Dia após dia ela postergava. Quero compartilhar com vocês o seguinte: o método SPT, ele está no bloco de notas do meu celular, e quando a gente troca de iPhone, dá para passar tudo de um telefone para o outro igualzinho estava. Então, quando eu escrevi, não foi no telefone que eu uso hoje. Foi em outro telefone, que eu nem tô com ele mais. E na época, era 1h pouca da manhã, eu estava terminando de escrever no bloco de notas do meu celular o que seria, qual nome eu iria colocar, qual era o objetivo desse treinamento, desse meu método, e o que as pessoas viveriam de transformação nesse método. Eu fiz isso no dia 27 de janeiro de 2019. Se não foi 27, foi 29 de janeiro de 2019. E eu terminei de escrever essa nota a 1h57 da manhã, tá? Estou compartilhando isso com vocês. Esse método foi desenvolvido lá em 2019 e ele só foi lançado em janeiro de 2021. Lídia, por que o método SPT só foi lançado em janeiro de 2021 se você pensou, idealizou, sonhou, escreveu isso de madrugada, te veio a inspiração divina diante do seu conhecimento de tudo e você só colocou ele agora em prática, por tudo o que eu tenho hoje para continuar compartilhando com vocês. Assim como você, eu também tenho as minhas resistências. Hoje, 2021, 2 anos depois, são 2 anos a mais de muitas mudanças. Nessa época, quando eu escrevi isso aqui, eu estava morando na minha primeira projeto de casa aqui em São Paulo, que era uma kitnet que eu aluguei lá perto da Unifesp. E eu, deitadinha lá no meu quarto na kitnet, eu escrevi sobre esse método. E aí, eu também tive a resistência para fazer algo que eu já tinha certeza que eu queria fazer. Tanto tinha certeza que tinha nome, tinha objetivo, tinha a transformação, tinha tudo. E só não saiu do papel, não é porque eu não sabia o que fazer, não é porque eu não tinha uma ideia, não é porque o negócio não estava construído. Era porque a minha resistência me fez adiar algo que eu queria realizar e que agora, vendo aqui, as meninas que estão aqui conversando, comentando aqui, vendo aqui a transformação acontecendo na vida dessas pessoas. Olha quanto eu ter adiado de colocar isso em prática, também eu adiei de ter compartilhado e ajudado pessoas a transformar a vida delas. E aí eu digo para você, tô falando isso aqui de coração aberto. Isso acontece comigo, isso acontece com você o tempo todo. O maior medo do ser humano, anota isso, o maior medo do ser humano é de crescer, é de se tornar o quão grande ele veio ao mundo para se tornar. O maior medo do ser humano não é de fracassar. Esqueçam isso, o seu medo não é de fracassar. O seu medo é de se tornar tão grande quanto você veio ao mundo para ser. E entenda que a grandeza para mim, para você, para cada um de nós aqui, a grandeza ela é diferente porque você e eu somos únicos. Cada um de nós veio ao mundo com uma mensagem para ser dita. Se essa mensagem vai ser dita na forma de desenvolvimento pessoal, que é a minha área, se vai ser dita na medicina, se vai ser dita na contabilidade, se vai ser dita na engenharia, se vai ser dita no marketing digital, não importa. Cada um de nós veio ao mundo para deixar uma mensagem. Se vai ser dita numa sala de aula com você, sendo professor, professora de crianças, se vai ser em qualquer que seja a sua carreira. Você veio ao mundo para deixar nesse mundo uma mensagem. Tem algo em você que precisa crescer, só que para que isso chegue até onde tem que chegar, você vai precisar crescer junto. Então você vai precisar sair dessa planície. E você vai precisar caminhar montanha acima. E vai chegar um certo ponto da montanha que você não vai estar vendo o topo. E o que vai fazer você continuar é a sua fé, é a sua esperança. Eu acredito que é possível sim viver essa vida que eu imagino. Viver essa vida com um casamento feliz, viver essa vida com o meu corpo saudável, com o meu corpo mais magro, com o meu corpo mais leve, mais flexível, com meus exames bioquímicos todos saudáveis. Eu vou lá no médico e olho, tá tudo bem com a minha saúde, tá tudo em dia, com o meu intestino funcionando.
E eu tô falando essas coisas de nutrição porque são coisas que eu ouvi a vida toda, nesses últimos 11 anos, como profissional de nutrição dos meus pacientes. Quantas pessoas que a labuta deles é com a saúde, sabotam a saúde através de uma alimentação que prejudica, que faz mal, que faz com que você, dia após dia, levante pesado, sem energia. A resistência. A resistência, ela vai combater todos os dias contra nós. Todos os dias. Você acordou, pode ter certeza, ela tá te esperando para tomar café da manhã com você. E olha, anotem isso. Primeiro, eu falei para vocês aí das consciências. Disfuncional, relativa, e quando nós chegamos lá no alto, consciência plena. O que é a consciência plena? Eu me conheço, eu me conecto comigo em amor, eu me conecto com as outras pessoas em amor, eu me conecto com a natureza, com o universo, e eu me conecto com Deus. Seja lá qual for a forma como você chama a Deus. Eu chamo de Deus. A forma como você se conecta. A hora que você chega na consciência plena, Lídia, dá muito trabalho chegar lá? Dá. Por que dá trabalho? Eu, por exemplo, tenho consciência relativa de algumas coisas, tenho consciência plena de outras, e tenho consciência disfuncional, sim, de algumas coisas. Lídia, mas tem muito tempo que você faz autoconhecimento, já contou pra gente aí que faz 11 anos de terapia, mas eu sou ser humano, vulnerável, com fragilidades, com muitas coisas a serem melhoradas, e à medida que a gente vai amadurecendo emocionalmente e se conhecendo, nós vamos também mudando de desafios, de problemas. A nossa vida vai para estágios diferentes. O que eu hoje vivencio de desafio, de responsabilidades na minha vida, como todo o contexto que eu vivo, não é a mesma coisa de quando eu comecei há 11 anos atrás. As minhas responsabilidades eram outras, a minha vida era outra. Eu nem era psicóloga ainda, então, imagina, era muito diferente. E assim também é na sua vida.